Hoje nós vamos falar da leitura para quem não sabe ler. Mas como é possível alguém que não sabe ler fazer uma leitura? É isso que nós vamos ver aqui. Meu nome é Antônio Sampaio, do Blogs e Livros. A maioria das crianças aprende a ler com 6 ou 7 anos. Então, o que ela vai fazer até os 6 ou 7 anos? Ela vai aprender a ler imagens. Ela vai aprender a ler o que está à volta dela. Como disse Paulo Freire, elas aprendem a ler o mundo. Mesmo uma pessoa que nunca aprendeu a ler, ela lê placas, semáforos, sinais, números, preços. Por quê? Simplesmente porque ela faz uma associação entre os sinais, os ícones que ela vê e a realidade que ela vive. Com a criança não é diferente. Ela vai aprender a ler o mundo e vai aprender a ler imagens, que podem ser imagens estáticas, imagens em movimento, imagens que indicam o movimento, como por exemplo os quadrinhos. Cada tipo de imagem tem o seu código e a criança, bem antes dos 6 ou 7 anos, ela pode aprender esses códigos das imagens para interpretar diferentes tipos de imagens ou diferentes tipos de livros. Por exemplo, pode existir uma fotografia de um animal, como pode existir um desenho estilizado de um animal. Eu vou colocar aqui uma imagem estilizada para você entender. E a criança tem mais facilidade para entender uma imagem estilizada do que um adulto, porque ela é mais receptiva. Por isso mesmo, a criança deve ser exposta a todos os tipos de imagem. HQs, o livro infantil, a obra de arte. Claro, é sempre bom ter um facilitador, que é você, que vai contar a história, que vai mostrar o livro. Mas hoje eu vou falar desse livro aqui, genial, que se chama Vai Embora, Grande Monstro Verde, de Ed Emberley, da Brink Book. Vale lembrar que os livros para crianças pequenas têm pequenos textos. Esses pequenos textos são para o adulto, na verdade, para ele contar a história. Mas a criança pode ela própria contar a história, a partir do que ela vê. Este livro é particularmente genial, porque o significado da história vai sendo criado com o transcorrer das páginas. E isso tem muito a ver com semiótica. O que tem a ver? Tem a ver que o gesto do leitor de virar a página cria o significado. Sem o gesto do leitor, não há significado. E a criança percebe que ela própria está criando essa história. Veja o vídeo que eu fiz especificamente sobre este livro. O livro Vai Embora, Grande Monstro Verde, de Ed Emberley, da Brink Book, é fantástico. Neste livro, a criança, ao virar as páginas recortadas, vai criando um monstro terrível. Mas, ao continuar virando as páginas, o monstro é descriado, desconstruído. Isso mostra o poder que temos de criar coisas com a imaginação, mas também temos o poder de tirá-las da imaginação. Isso é verdade. Um determinado fato, por exemplo, pode ser visto de maneira tanto positiva quanto negativa. O que é isso? A nossa imaginação. O texto reforça essa ideia ao dar uma ordem. Vão embora, dentes brancos afiados. A criança, ao virar as páginas, é responsável pela criação e desconstrução desse monstro. Ou seja, ela tem autonomia sobre a sua própria imaginação. Meu nome é Antônio Sampaio, do Blogs e Livros. Acredito que o autor desse livro quis dar essa autonomia para a criança. A criança que tem medo de monstros, mas pode ela própria descriar, destruir o monstro que foi criado. Muito diferente é este livro Cena de Rua, porque fala de uma realidade que é a criança, o menino de rua. E eu fiz um outro vídeo sobre esse livro que vem a seguir. Se você quer saber mais sobre esse livro de Ângela Lago, um livro brilhante, um livro premiado, clique no link que vai aparecer agora para saber mais sobre esse livro. É um livro que não tem nenhuma palavra, ele é totalmente de imagens e deve ser interpretado, tanto pela criança quanto pelo adulto. E não esqueça de dar o seu joinha se você gostou. E indique para outras pessoas. Aguardo você aqui daqui uma semana. Tchau, tchau.